A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio da temporada 2025 do USP Analisa. Se você está chegando agora ao podcast, eu recomendo que ouça também os 3 episódios anteriores quando terminar esse aqui. Eles abordaram temas como o Código Penal brasileiro, a atuação das forças de segurança e também a atuação das facções criminosas. E essas análises são muito importantes para a gente entender melhor o fenômeno da criminalidade e da violência no Brasil, que a gente está discutindo aqui nessa série. No episódio que começa agora, o tema é a violência nas escolas. Não apenas a violência que se manifesta na forma de ataques armados a estudantes e professores, mas também de que forma ela se manifesta nas relações dentro da própria escola. Quem conversa com a gente são os pesquisadores Luiz Guilherme Dácar da Silva Scorza Favi e Sâmia Mercado Alvarenga, que atuam no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP Ribeirão Preto. Fique agora com a entrevista. Luiz, Sâmia, como que a gente pode conceituar a violência escolar? Na verdade, assim, quando a gente fala violência escolar, a gente está falando de um tópico bastante amplo, né, e que pode significar algumas coisas diferentes. Existe a violência que é praticada dentro da escola, né, então muitas vezes as pessoas falam de violência escolar pensando na violência que é praticada dentro da escola, né. Existe muitas vezes uma violência contra a escola, né, que também acontece, então, quando você tem depredação, quando você tem violência, às vezes, assim, contra o corpo docente, né, o diretor da escola. Então, assim, existe vários aspectos, né, e tem uma violência também que ela se manifesta na escola, apesar dela ter uma origem fora, né, então, muitas vezes a própria violência da própria comunidade, da própria casa, ela se manifesta também na escola. Então, a escola também acaba sendo um espaço onde essa violência se manifesta. Então, a violência escolar, de modo mais amplo, é isso, né? São todos os fenômenos, né, em que elas acabam desembocando dentro da escola. E é claro que cada um deles vai ter causas, né, consequências distintas, né? Então, aí você, como fenômeno, ele vai ser estudado de maneiras diferentes, né? Então, só para complementar o que o Luiz estava dizendo, é um fenômeno multifacetado, né? Então, ele precisa de soluções complexas, porque é um fenômeno complexo. Qualquer solução que seja dada de imediato, nem sempre vai ser uma solução adequada. A violência, por ela ser multifacetada, e especialmente essa violência escolar, ela vem de fatores internos e externos, né? Então, é uma violência que às vezes está na comunidade e adentra a escola, ou às vezes é uma violência que está em casa e se manifesta na escola. Então, a gente precisa ter muita parcimônia para pensar as soluções. E a escola, até há pouco tempo atrás, usava de violência em sua própria metodologia. No Brasil, até a década de 70, era comum o uso da palmatória para disciplinar os alunos, um instrumento que ainda é usado em alguns países, né? Até mesmo nos Estados Unidos. Apesar da proibição que existe já há 50 anos, que consequências do uso dessa violência física ainda estão presentes dentro do ambiente escolar e na própria sociedade? Eu acho que isso é fruto assim, de uma cultura que foi sendo criada ao longo do tempo, de que o importante era a gente ter, digamos assim, alunos obedientes a qualquer custo, né? Isso, novamente, ele não acontecia só na escola, né? Na própria educação, nas famílias, etc. Era estimulado também, né, a questão da violência física como uma forma de você educar, né, para você dar limite para as crianças, né? Então é muito comum você hoje falar assim, mas na minha época eu apanhei muito dos meus pais, e isso foi bom para mim, porque existe muito esse discurso hoje, e acho que essa questão se refletia também na escola, né? E aí que o que a literatura, os estudos foram mostrando ao longo do tempo, foi que essa exposição a esta violência física, seja em casa, né, nesse processo de educação como na escola, poderia até ter um efeito ali de curto prazo, vamos dizer assim, de deixar
aquela criança mais obediente, né? Mas você gera consequências mais de médio e longo prazo. Por quê? Porque com a violência física você corta um canal de diálogo, você corta uma relação que poderia ser uma relação de um vínculo mais afetivo, né? Seja com seus familiares, seja com o seu professor, e passa a ser uma relação de medo da punição, uma relação em que você está sempre alerta para não desagradar, para não ser punido, né? Então, pensando que você está exposto a isso todos os dias na escola, né, durante anos, isso é uma coisa muito tóxica, né? Então, em vez de a escola te ajudar a educar para você ter relações, para você conseguir entender o ponto de vista do outro, acolher, saber escutar, né? Nada disso acontecia, né? E vem também de uma filosofia em que existe o professor, que é quem detém o saber, e os estudantes ali que vão receber aquele saber numa transmissão de conhecimento, e que é uma visão da escola que já está bastante superada, né? Assim, a gente já sabe que o professor hoje, a figura dele é um facilitador do aprendizado, é um facilitador de melhores relações ali dentro daquele ambiente, de ajuda na construção da identidade, do desenvolvimento dos estudantes, muito além só apenas daqueles conhecimentos, vamos dizer assim, dos aprendizados cognitivos, das disciplinas que vai acontecendo, né, ao longo desses anos, né? Então, hoje a escola é vista como um lugar muito mais complexo e que aí não faz muito sentido se você quer ter um ambiente acolhedor, onde as pessoas gostem de ir, onde elas tenham liberdade para o jovem colocar suas dúvidas, suas angústias, seus medos, ser um ambiente em que, se você fizer alguma coisa de errada, você apanha, né? E é lógico que é muito mais fácil a gente falar do que construir uma escola desse tipo. Talvez seja mais fácil construir uma escola com palmatória e deixar todo mundo bem comportado. Mas quais são as consequências de longo prazo disso? Então, eu acho que é um desafio que está colocado, né, já há algum tempo. Não é fácil de se fazer, mas eu acho que é o caminho para onde a gente tem que ir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com, às vezes, esses discursos um pouco simplistas, né? Isso aqui funcionava, né? Era tudo bem comportado e, na verdade, a gente sabe que essa violência tem consequências aí na vida das pessoas, né? Mesmo que a médio e longo prazo, né? A questão de medo e punição, ela não combina com a aprendizagem, e a gente traz muito essa herança de subordinação que a palmatória nos deixou, um ambiente em que as relações de aprendizados, elas são pautadas na subordinação, né? Isso é muito tóxico para as relações sociais que estão dentro da escola. Isso trouxe para a gente uma herança de perpetuação, de poder sobre alguém, ao invés de poder com alguém. Tem se perdido muito o senso de comunidade, o senso de coletivo. Toda vez que existe uma punição como uma fórmula legítima de violência, a gente vê que isso acaba roubando o espaço do diálogo e da resolução pacífica de problemas. Então, hoje em dia, a gente ainda vive os resquícios dessas práticas antigas e não legítimas e inadequadas no ambiente de ensino. A gente precisa trabalhar para que isso não se perpetue ainda mais, para que as relações de poder elas não existam e não sejam relações de subordinação, e sim uma relação de coletividade. E só para complementar o que a Sana está trazendo, quem está ouvindo a gente lembrar de um professor que ele teve na escola, né, ou no colégio, enfim, no ensino médio, e que foi um professor que ele tem uma boa lembrança, né? Que características que esse professor tinha? Muito provavelmente as pessoas vão lembrar de alguém que ia além só simplesmente daquela parte do ensino, do cognitivo, era uma pessoa que, em geral, tinha uma empatia em relação aos estudantes. Dificilmente alguém vai lembrar do professor que só dava bronca, ou só, no caso dos mais antigos aí da palmatória, né? Então, se a gente olhar a nossa própria experiência, enquanto a gente estava na escola, de modo geral, eu pelo menos, eu acredito, e muitas pessoas, sempre que eu faço essa pergunta para as pessoas, em geral vem essa resposta: poxa, aquele professor conversava com a gente, às vezes quando terminava, né, no final da aula ali ou na saída da escola, ficava batendo papo com os alunos, então criando essa relação um pouco mais de vínculo e de proximidade, né? Então acho que é um outro exemplo assim de como é importante a criação desse tipo de vinculação que a Sana estava trazendo, né? Só complementando aí essa fala do Luiz, os professores que são mais próximos dos alunos, normalmente são aqueles professores que os alunos levam para o futuro os aprendizados, né? Então, a aprendizagem, ela está muito ligada a uma troca emocional positiva com alguém, né? Então, um ambiente em que existe essa troca e não uma subordinação, com certeza, é um ambiente mais favorável para o aprendizado da criança e do jovem. Bom, nos últimos 22 anos, quando o assunto era violência em escolas, houve uma maior evidência de casos de ataques de violência extrema. Entre 2002 e 2023, foram registrados 36 ataques,
resultando em 49 mortos e 115 feridos. Os dados são do relatório Ataque às Escolas no Brasil, produzido pelo Grupo de Trabalho de Especialistas em Violência nas Escolas do Ministério da Educação. Por que as escolas se tornaram alvo desse tipo de ataque e que fatores internos e externos propiciaram isso? Acho que esse é um tema que ficou muito, né, todo mundo comentando a respeito disso a partir dos ataques, especialmente em 2023, né, Thaís? E esse tema veio muito à tona e ganhou, acho que a importância que ele tem para a sociedade como um todo, né? Os pais, assim, desesperados por alguma resposta. E o que acontece, né? Na verdade, assim, os estudos que têm saído agora mais recentemente têm mostrado que fatores como, por exemplo, a criação de comunidades, muitas vezes virtuais, em que as pessoas anonimamente conseguem se engajar e conseguem ser escutadas por grupos de pessoas que têm mais ou menos o mesmo tipo de pensamento, e aí acabam sendo estimuladas para fazer esse tipo de ato, é um dos elementos que tem acontecido, tem se mostrado importantes para que esse tipo de ataque esteja correndo com mais frequência, né? Então, com o aumento das redes sociais, com o aumento do uso das redes sociais, esse é um fenômeno que tem acontecido e exacerba essa tendência que eventualmente alguém tenha, né? Então, se você, às vezes, tem uma ideia de fazer algo e você encontra um grupo que pensa como você, te estimula e fala, não, realmente é importante, não sei o quê. Isso foi um gatilho para muitos casos, né? É importante destacar também que muitos desses autores, desses atos de violência, eles buscam também serem reconhecidos, né? Então, muitas vezes são pessoas que passaram por situações de sofrimento, e muitas dessas situações, por que a escola acaba sendo o local onde isso acontece? Porque muitas dessas situações de sofrimento acontecem durante a infância e adolescência no ambiente escolar. Então, aquilo acaba sendo algo que fica muito marcado na pessoa e ela acaba usando a escola como um alvo, como uma vingança por todo aquele sofrimento que a escola causou. Então, a gente fala, por que não vai num posto de saúde e faz aquilo? Porque não é um ambiente onde ele teve todo aquele sofrimento, aquela recorrente, né? E por que isso é importante, né? Porque mostra pra gente que grande parte desses ataques, eles têm aquela violência cotidiana, né, que acontece todo dia na escola, de bullying, né, de brigas, de exclusão, né, de rejeição. Às vezes a pessoa fica totalmente isolada, ela é totalmente isolada, né? Então isso pode gerar consequências nas pessoas e que acabam, em alguns casos, levando a essas situações extremas, obviamente agregado com outros fatores. Se todo mundo que sofreu algum tipo de bullying, né, não é todo mundo que vai chegar numa situação dessa, felizmente, mas a gente não pode esquecer que isso não acontece, esses casos não acontecem no vácuo, né? Eles são fruto dessa história do que aconteceu, fruto um pouco também da mentalidade, né? Existem trabalhos da professora Thelma Vinha, lá da Unicamp, que mostra, ela fez o mapeamento do perfil, né? Existe uma predominância gigante, né? Quase todos são homens, de homens brancos, né? Existe em geral, no discurso deles, que eles mapeiam nesses grupos de internet, né? Nas redes sociais, uma postura muito machista, né? Uma postura muito de vingança contra as mulheres. Então, tem uma série de elementos que estão colocados aí e que, com as redes sociais, eles encontram um eco, né? E tem um outro elemento importante, que é também a busca desse reconhecimento público. Por isso que a gente fala que é muito importante, e acho que isso também foi um aprendizado na imprensa, da gente não divulgar a imagem dos autores, nem dos ataques, porque uma das recompensas que eles buscam é exatamente essa, é ser reconhecido, é aparecer, né? Então, na verdade, quanto menos a gente der repercussão para casos como esse, melhor, porque a gente não vai estar estimulando outras pessoas que estão quase que à beira de tomar a mesma decisão, de falar, ele apareceu, eu também quero, né? Então eu vou também ir para uma atitude extrema dessa, né? Bom, para complementar, eu apontaria assim 2 elementos que eu acho que são fundamentais aí nessa mudança de contexto em que a gente teve a intensificação dos ataques, né? O primeiro deles é a questão da pandemia, porque a gente precisou deixar os jovens e as crianças em casa, então, num sistema de reclusão social, com pouco contato com o coletivo. Isso tem 2 consequências muito ruins, né? Eles ficam à mercê da internet e eles ficam o tempo inteiro na internet,
que não é positivo. A gente sabe hoje em dia os prejuízos que a internet tem causado para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. E, por outro lado, a gente também tem a questão de não saber lidar com o diferente, né? A gente tem a estigmatização de padrões. As crianças e os jovens, eles ficam muito tempo na internet, nas plataformas de redes sociais, e ali aparecem os padrões, né? E na hora de lidar com o diferente, existe essa dificuldade de aceitação. Então, isso com certeza foi um fator que auxiliou a potencializar esse contexto que a gente teve. Outra questão que eu atribuo também é a questão da polarização política que a gente vivenciou. A escola, ela prepara para a sociedade, mas ela também reflete a sociedade, né? Então a gente teve uma polarização política e um discurso de ódio que a gente não tem como dizer que a escola ficou imune a isso, né? A escola nem tem ferramentas para ficar imune a isso. Então, diante dessa polarização e desse discurso de ódio, com certeza houve aí um acirramento das agressões, e isso com certeza contribuiu para que a gente percebesse esse número crescer ainda mais. Nenhum tipo de polarização é bom, e nesse caso, certamente contribuiu para os números de ataques crescerem. É uma dificuldade muito grande de lidar com o diferente. A gente viu isso nos palcos políticos, mas isso também reflete o que acontece dentro da sociedade. Na escola não é diferente, né? A escola, ela precisa preparar o aluno para sociabilizar também. Não é só para fazer as provas, ele precisa resolver os conflitos, ele precisa aceitar o diferente e conviver com o diferente de forma pacífica. E talvez a gente esteja negligenciando um pouco essa parte, e com a polarização política e o discurso de ódio, com certeza a gente teve aí um acirramento dessas questões. Eu ia justamente perguntar sobre essa questão da polarização ideológica, Sâmia, porque quando a gente analisa as estatísticas, é possível perceber que há uma maior concentração de ataques entre os anos de 2017 e 2023. Esse dado, inclusive, foi destacado pelo relatório Ataque às Escolas no Brasil. A gente pode, então, dizer que o cenário de polarização política ideológica ampliado, após as eleições de 2018, que intensificou os discursos de ódio no país, teve algum tipo de influência na concentração de ataques nesse período? Luiz, se você também quiser comentar essa questão, fica à vontade. Acho que só complementar, porque eu acho que tem esse aspecto da polarização, ele é importante, porque com isso a gente não escuta mais o outro, né? Assim, a gente tem a nossa convicção, aí o outro começa a falar, a gente não quer nem ouvir. Ou se você está na rede social, você já cancela, nem vai ouvir a mensagem do outro, né? Então, quando você, em outros ambientes da sua vida, você se depara com alguma opinião, alguma atitude contrária aos seus valores, ao que você acredita, você não está preparado para lidar com aquilo, né? E aí, se você já tem uma tendência de ser mais agressivo, de ser mais violento, você já vai manifestar isso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente tentar reconstruir, sabe, esse ambiente, tentar entender por que o outro pensa do jeito que ele pensa, mesmo que eu não concorde com tudo que ele concorde, mas respeitar a opinião do outro, né? Então, acho que também um pouco tem a ver com essa cultura das redes sociais, em que hoje é muito fácil os algoritmos te deixam numa bolha ali, que você só ouve opiniões que você, em geral, concorda com aquilo, então você acaba não exercitando um pouco isso, que eu acho que é muito importante, né? Que também acho que acaba um pouco se refletindo, e por causa disso, isso pode levar a situações aí mais extremas, né? Como a gente estava dizendo, não é um aspecto isolado que vai explicar isso tudo, mas acho que essa combinação de fatores aí que a gente está trazendo, ela é bastante importante para a gente ter tido esse aumento de casos, né? Tem uma coisa que eu gosto de comentar, Thaís, assim, porque, claro, são casos extremos, né? São casos muito graves, com muitas mortes, como você citou, mas também é importante deixar claro para as pessoas, eu lembro que em 2023 a gente falava muito isso, né? Logo no calor dos ataques. Mesmo que são casos muito extremos, é uma minoria de casos, entendeu? A gente tem mais de 20 mil escolas no Brasil. Acho que é importante para a gente não gerar uma situação de pânico na população, como quase se criou lá em 2023, né? Então, felizmente, a gente conseguiu reverter um pouco essa situação, mas isso não significa que não é um problema grave, né? Só que ele não é um problema generalizado, né, de ataques extremos, como muitas vezes as pessoas começaram a acreditar que era, né? Então, acho que é muito importante também deixar claro esse aspecto, né? Mais uma coisinha para reforçar ainda, alguns autores, eles classificam a violência escolar, esses ataques, como fenômenos raros,
tá? Então, são aqueles fenômenos difíceis de acontecer. Quando a gente para pensar na quantidade de escolas que a gente tem, na quantidade de horas-aulas, na quantidade de alunos, de fato, é um fenômeno raro. Mas a magnitude que tem acontecido fez com que isso ganhasse mais espaço na mídia, né? E, de novo, é imprescindível que a gente não fique divulgando isso, porque cada vez que a gente divulga, a gente contribui para que novos ataques aconteçam. Tem um estudo que diz que 0,2% aumenta a chance de um novo ataque quando é divulgado o modus operandi de como que aconteceu aquele ataque na escola. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela para falar disso. A gente vê, por exemplo, fazendo uma analogia assim muito pobre, mas interessante. A gente sabe que motociclistas e acidentes de trânsito acontecem, mas é quando o avião cai que aparece na televisão, entende? Então, assim, a gente tá vendo esses ataques, eles estão em mídia, né? Mas a gente precisa deixar muito claro, como o Luiz diz, que há uma exceção. A escola, ela ainda precisa ser vista como um local seguro para a criança e para o jovem estar. É melhor que o jovem e a criança esteja dentro da escola do que nas ruas. Então, a gente precisa reforçar essa ideia de que existe segurança na escola, que é um lugar para a criança e o jovem ficar e aprender, né? A gente não pode fazer com que os pais, família, a comunidade tenha insegurança para deixar os filhos lá. Outra coisa importante, por ser um fenômeno muito raro, a gente tem muito pouco dado para estudar exatamente e dizer o que de fato causa o quê. Então, quando eu digo que a polarização política, ela teve um papel, que a pandemia teve um papel, a gente está dizendo que com certeza deve ter contribuído indiretamente. A gente não está de forma nenhuma afirmando que a pandemia ou a polarização causou o aumento desses ataques, né? Porque a relação de causa e efeito ela é muito mais complexa. Mas, sem dúvida, a gente não tem como excluir a possibilidade de que todos esses eventos, eles afetam indiretamente a escola, porque a escola reproduz o que a sociedade está vivenciando. Mas só para complementar, né? Isso é tão verdade que tem um outro reflexo. É muito difícil você prever a ocorrência de um novo ataque. Porque se as causas fossem tão claras e tudo tão bem determinado, tudo perfeito, a gente seria muito fácil também você prever. Então vou prever que daqui a 2 meses aquele aluno com aquele perfil vai, né, atacar a escola. Então é muito complicado mesmo. Não é um problema de simples resolução. É bastante complexo, por isso é importante a gente trazer essa discussão, né, para a sociedade, até para trazer mais dados para os estudos. Bom, em 2024 não houve registro de ataques às escolas. A Lei 14.811, que foi sancionada em janeiro e criminaliza o bullying e o cyberbullying, e o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, instituído em abril, podem ter trazido alguma contribuição para isso? Eu acho que como a Sâmia estava trazendo, é sempre muito difícil a gente conseguir estabelecer essas relações de causalidade diretas, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito uma tendência de achar que a instituição de uma lei ou de você simplesmente colocar ou criminalizar determinadas condutas vai ter esse efeito de dissuadir, né? As pessoas não vou fazer porque eu vou ser punido criminalmente. Não é um pouco a minha visão, que eu acredito, se fosse assim, a gente praticamente não teria crimes porque, enfim, né? As pessoas ficariam com medo de serem presas, etc, etc. Então, eu acho que é um passo importante, muito mais para sinalizar que, do ponto de vista da sociedade, não é uma brincadeira, não é algo que não tem nenhuma consequência. Muito mais isso do que o efeito que isso vai ter do estudante não cometer o bullying porque ele pode ser preso, pode ser julgado, algo do tipo. Essa questão, eu acho que tem um efeito de dissuasão, que a gente chama, né, pequeno nos estudantes, né? E o sistema, sim, eu acho que ele é importante porque ele ajuda você a organizar essas informações, a você conseguir ter um repositório de informações adequado para você entender melhor o fenômeno e poder dar respostas, tanto do ponto de vista mais macro, né, de governo federal, mas também auxiliando as outras esferas de governo a lidar com essa questão, né, coisa que a gente não tinha. E acho que um pouco do fruto dos ataques foi isso, né? Mas, na minha opinião, isso é insuficiente para a gente dar conta de resolver o problema. Acho que são passos que eu não acredito que são suficientes de modo algum, mas em algum grau eles podem ter ajudado. Agora, acho difícil dizer que não tivemos nenhum ataque por causa desses dois fatos que você trouxe agora, Thaís. Acho que não. Importante esclarecer para os nossos ouvintes que a violência, ela nem sempre é física, né? A violência, muitas vezes, ela é emocional, psicológica, verbal, e a violência, por ser esse fenômeno aí tão multifacetado que a gente conversou, ela é muito subnotificada,
né? Então, às vezes está acontecendo uma violência grave, às vezes é uma violência emocional, vai trazer consequências para a vida adulta, às vezes é uma agressão física muito grave também, isso não está sendo notificado, né? Às vezes as próprias vítimas, elas não se sentem confortáveis de fazer essa notificação, ou elas não se sentem seguras o suficiente para fazer essa notificação. Então, o fato de não termos tido notificações sobre os ataques não significa que eles não ocorreram. Quando que uma criança vai notificar, um jovem vai notificar uma violência psicológica, né? Às vezes o pai, a mãe, a família nem interpretam isso como uma violência, né? Às vezes nem a criança sabe que ela está sendo vítima de uma violência. A gente tem um problema na nossa sociedade hoje, que é a normalização da violência. Então, assim, tanto os jovens quanto as crianças, dentro e fora da escola, muitas vezes eles estão sendo violentados sequencialmente, diariamente, e eles não sabem que eles estão sendo vítimas de violência. O trabalho de conscientização de o que é violência também é muito importante. Outra coisa importante é que as leis, elas demoram um tempo para fazer efeito. Então, seria muito antecipado da nossa parte a gente atribuir qualquer efeito a essa lei, embora ela seja, de fato, um avanço grande para a nossa sociedade, porque os países desenvolvidos, eles já reconhecem o bullying, o cyberbullying, como um crime já faz algum tempo. Digamos que o Brasil está apontando na direção correta. Agora, a gente precisa investigar se, de fato, isso está tendo efeito na prática, como que essa lei está tendo efeito. Como que as escolas, como que os alunos, como que os pais podem fazer essa notificação sem se sentirem ameaçados ou inseguros. Do contrário, não faz sentido a lei. Outro ponto importante é que a sociedade brasileira, ela desconhece a legislação. Se você falar para alguém que não pode roubar porque vai ser preso, porque está na legislação, isso tem pouco efeito. A sociedade, ela não só desconhece a legislação, como ela desacredita da legislação, né? Então, mais uma vez, é um avanço, mas a gente precisa de avanços pedagógicos também para lidar com essas questões. Avanços de dentro da escola, avanços de fora da escola, na comunidade, principalmente nas famílias. O reconhecimento do que é violência é muito importante. Ainda dentro disso que vocês estão comentando, apesar de não haver registro de ataques às escolas em 2024, a gente teve relatos de brigas, de agressões, seja entre estudantes ou até mesmo entre estudantes e professores. Vocês acham que é possível evitar esse tipo de ocorrência? Que medidas a comunidade escolar pode implementar para tentar prevenir a violência escolar? Eu acho que o primeiro aspecto para a gente trazer, que é uma questão mais de fundo, é que, de modo geral, as escolas, e aí eu digo os profissionais que atuam nas escolas, coordenadores pedagógicos, professores, diretores, não têm na sua formação inicial elementos que permitam ou que facilitem eles lidarem com essas situações todas que acontecem dentro do ambiente escolar. Acho que esse é um primeiro aspecto que acho que é muito importante, porque se a gente não trabalhar na formação dos profissionais que estão dentro da escola, para eles lidarem também com isso, e aí sempre tem um pouco da fala dos professores e dos profissionais da escola, fala, poxa, mas a gente já tem que fazer tanta coisa, a gente vai ter que dar conta disso também, mas não tem muito jeito, porque a escola é reflexo da sociedade e esse fenômeno se manifesta lá dentro, eles muitas vezes também são vítimas e vai fazer parte das atribuições deles de saberem lidar com isso. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande, primeiro de convencer os profissionais de que também faz parte das atribuições deles saberem lidar com essas questões comportamentais, que extrapolam simplesmente o ensino das disciplinas, né? Especialmente quando a gente está falando dos anos finais do ensino fundamental, né? Antigo ginásio, né? Ou ensino médio, que aí tem um professor para cada disciplina. Em geral, os professores que são especialistas, eles estão preocupados com o conteúdo daquela disciplina. São professores que dão aulas para muitos estudantes, né? Dão aulas em muitas turmas, então é difícil eles terem vínculo com aqueles estudantes, né? Então, é um desafio grande como que a gente monta esse quebra-cabeça de fazer com que esses profissionais que estão dando aula para muitos estudantes, eles consigam ter a formação adequada e consigam primeiro ter esses vínculos para se aproximar mais dos alunos. Porque essa é uma das chaves, né? Essa das chaves é a gente conseguir ter uma escola em que o vínculo, né, afetivo, vamos dizer assim, entre os estudantes e os professores, ele efetivamente aconteça. Que os alunos gostem de estar naquele ambiente, que eles se sintam respeitados, e a mesma coisa os professores. Então, esses elementos que você trouxe, esses fatos que acontecem, eles já são assim, aquela gota que transbordou do copo de várias violências, de vários desrespeitos, de várias negligências que vão acontecendo. Aí quando a gente pega um aluno socando o professor dentro da classe, aí sai no jornal. Mas aquilo já é a ponta do iceberg, como a gente diz, né? Então, em muitas situações isso não está acontecendo. Então, acho que o primeiro desafio é esse, é convencer os profissionais da escola de que essa também é uma atribuição que eles vão ter que ter. Porque daí a gente consegue trabalhar projetos, programas, pode depois comentar algumas dessas iniciativas e que podem ajudar nesse processo de reduzir essa violência e tornar a escola um espaço um pouco mais acolhedor.
a escola, ela é um ambiente de formação de vínculos, né? Então, o professor, ele precisa entrar na escola preparado não apenas para ensinar a matéria que ele precisa ensinar, mas também para formar vínculos, para estreitar vínculos com as crianças. Se tem uma coisa que a gente não pode fazer é prever a violência nas escolas, como o Luiz bem disse, mas a gente pode sim prevenir, e existem muitas formas de fazer isso, não só preparando melhor os professores, como também fornecendo para eles o apoio psicológico, porque às vezes a gente coloca no colo do professor várias atribuições, inclusive essas atribuições mais emocionais e de afinidade, e esse professor ele não está preparado psicologicamente para lidar com essa situação, né? Às vezes o próprio professor ele precisa desse atendimento psicossocial também, não é só a criança e o jovem, o estudante que está ali que precisa. Né? E a gente vê que os professores estão muito desassistidos nesse lado da moeda. Uma linguagem não violenta também é muito importante, que os professores aprendam a lidar com uma linguagem não violenta, conversar com seus alunos de uma forma não violenta, e nesse ponto é importante trazer a família para dentro da escola, porque não adianta a escola fazer esse esforço, o professor fazer esse esforço de uma cultura de paz, uma linguagem não violenta, e o aluno voltar no final de semana para casa e presenciar normalizações de violência no seu cotidiano. O jeito, assim, prescindível que a gente precisa ter de ações é trazer a família para dentro da escola, fazer com que a família participe das formações, fazer com que a família participe dos círculos de paz, de formações de linguagem não violenta, para que eles possam ter um outro arsenal para lidar com os conflitos. Outra coisa muito importante é que a gente tenha a educação socioemocional, a gestão das emoções, e isso para professores e para alunos. Porque desenvolver a empatia, desenvolver a resiliência, desenvolver o cuidado com as emoções, a forma como vai externalizar essas emoções, isso deve ser também aprendido na escola. Principalmente porque muitas vezes os pais não conseguem passar esse aprendizado para as crianças em casa, em função da vida moderna que a gente tem, que tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e a criança fica desassistida nesse sentido. Então, a escola, ela tem que ser palco de aprendizagem no seu sentido mais amplo, né? Aprendizagem de cidadania, aprendizagem de gestão de emoções, de competências socioemocionais e de uma linguagem que seja uma linguagem voltada para a paz, e não uma linguagem que normalize a violência. Vocês mencionaram essa questão do professor criar vínculos. Muitos professores reclamam que eles precisam dar aulas em várias escolas para ter uma boa renda, então eles não conseguem criar esse vínculo com os estudantes. Na visão de vocês, isso passaria também por uma política de valorização, inclusive financeira, do professor? Com certeza, sim. O que é um quebra-cabeça que é complicado de você fechar. Porque o ideal era isso, que os professores ficassem alocados em uma escola apenas, né, para eles poderem criar esses vínculos, e que tivesse um salário que fosse condizente para eles conseguirem dar conta disso. Acho que existem vários casos, né, até Ribeirão Preto é um deles, em que a remuneração do professor ela não é uma remuneração ruim se você comparar com outros municípios, né? Então, para além só da questão da remuneração, essa própria logística, né, de alocação de carga horária, por exemplo, um número grande de professores temporários que a gente tem pelo Brasil inteiro. Isso dificulta, né? Porque você tem um professor que é temporário, ele vai ter um contrato de 1 ano com a secretaria. E aí, no ano seguinte, ele não está mais na escola, entra um outro, né? Então, como que esses vínculos eles vão sendo construídos, essa identidade do professor com aquela comunidade escolar, ela vai sendo criada? Mas aí as pessoas falam, mas tá bom, então vamos contratar todo mundo por concurso. Mas é um problema também, né? Porque pela transição demográfica, o número de estudantes está caindo. Então também, se você contratar um monte de professores hoje, daqui a 10 anos não vai ter estudante para esses professores dar aula. Então, às vezes parece que é só uma coisa meio maquiavélica dos governos não quererem contratar, fazer os concursos, mas existe um problema também de alocação de recursos, assim, que não é muito fácil de você resolver, né? Você tem restrição, né, de recursos para gastar, então não é muito fácil de se fazer, né? Uma solução que tem sido adotada são as escolas de tempo integral, né, por exemplo, que ajudam nesse processo, porque daí você possibilita que um professor aloque toda a sua carga horária dentro de uma mesma escola, né, e com o próprio processo de redução do número de alunos, né, envelhecimento da nossa população, isso tem facilitado esse processo de ampliação dessas escolas de tempo integral, que são, vamos dizer assim, uma alternativa que, se bem aproveitada, podem ajudar nesse processo que a gente está falando de construção maior de vínculos, de uma comunidade escolar acolhedora e que tenha paz como valores, em que os alunos se sintam acolhidos e que sintam a escola como um ambiente onde eles podem se comunicar suas dúvidas, angústias e denunciar violências, inclusive, né? Então, eu acho que certamente passa por uma valorização do profissional, né, da educação, mas ela tem que ser combinada, não é simplesmente a gente aumentar o salário, né? Tem todos esses outros aspectos que eles têm que ser equacionados conjuntamente.
Não é fácil, mas assim, acho que é um caminho para onde a gente deveria estar indo, tá? A gente não tem como não falar da valorização monetária desse professor, né? A gente não tem como dizer que isso não é importante, porque isso é muito importante. A gente precisa aí dos reajustes, enfim. Mas a gente também precisa falar, como o Luiz disse, da valorização em termos de infraestrutura, né? Além de reconhecê-lo com um salário adequado, a gente precisa dar para ele condições de executar o seu trabalho de forma que ele consiga fazê-lo com qualidade, que não tenha prejuízos para si ou para a família. Que condições a gente está dando para que esse professor forneça uma educação de qualidade para os seus filhos? Com quem que está ficando os filhos desses professores que dão aula de manhã, de tarde, de noite? Como que está o plano de saúde desses professores, dos filhos desses professores, o plano odontológico, enfim. Tem muitas questões aí desse quebra-cabeça que a gente precisa conversar. E também uma valorização simbólica, porque hoje em dia é como se o professor tivesse perdido o valor perante a sociedade. A gente não tem mais alunos jovens querendo ser professores. Todo mundo quer ser outra coisa e ninguém quer ser professor. Daqui a um tempo a gente vai vivenciar aí um vácuo de professores. Né? Então, eu acho que resgatar aí essa devoção pelo professor, resgatar essa cultura de apreciação que a gente já teve anteriormente, eu acho que é algo que precisa ser investido também. Como fazer, a gente ainda não sabe, porque de fato são muitas pecinhas para serem encaixadas, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? Segundo o relatório executivo Violência nas Escolas, produzido pelo Instituto de Pesquisa Data Senado em 2023, 87% dos brasileiros de 16 anos ou mais acreditam que a presença da polícia nas escolas ajuda a prevenir a violência, não só os ataques, mas também a violência dentro das escolas. 35% deles, inclusive, acham que a polícia deveria estar dentro das escolas e não apenas em patrulhamento externo. Qual a opinião de vocês sobre isso, sobre essa presença da polícia nas escolas? Eu vou dar um exemplo, que vai ficar muito claro para as pessoas. Hoje, o maior espaço onde acontecem violências e que a gente acaba nem sabendo direito do que acontece é dentro da casa das pessoas. O número de casos, por exemplo, de violência sexual de parentes contra meninos e meninas é uma coisa assustadora no Brasil. E eu não vejo as pessoas defendendo que eu tenha um policial dentro da casa de cada um para evitar esses casos de violência. Ou seja, não adianta a gente achar que vai ter uma solução fácil. Por quê? Porque a causa, a origem do problema, quando você coloca um policial, quando a gente está estudando, né, a questão de segurança pública, policial em determinado lugar, se tem alguém que quer cometer um crime, ele vai tentar cometer em outro lugar. Essa pessoa não vai deixar de cometer um crime porque ela tem um policial, ela vai tentar por outros meios cometer aquele crime. O que a gente precisa entender é como que a gente faz para que essa pessoa não queira cometer um crime. Então, a mesma coisa a violência contra as escolas. Não adianta a gente achar que colocar o policial lá dentro, botar cerca elétrica, botar catraca, detetor de metal, tudo isso são paliativos, né? Tem uma literatura enorme mostrando que não tem impacto nenhum em termos de redução de violência dentro do ambiente escolar, porque elas não atacam as causas, né? Elas agradam muito mais, assim, do ponto de vista das pessoas de darem um certo conforto de que alguma coisa está sendo feita e alguma coisa concreta, né? Que aparece, assim, ó, estou vendo um policial lá na porta, estou vendo a catraca, estou vendo a cerca elétrica, do que efetivamente combatendo as raízes dessa violência. E é muito difícil isso na sociedade, né? Porque você fala assim, olha, tá bom, tem isso aqui, politicamente é o que os governos muitas vezes fazem, porque dão uma resposta para o anseio da população, mas não é o que efetivamente vai reduzir. Então, é um trabalho muito mais de formiguinha, muito mais na linha do que a gente está falando aqui, de você construir uma comunidade acolhedora, de você saber acolher o diferente, de você capacitar os profissionais da escola, né? De você colocar programas que desenvolvam, né, essas competências socioemocionais, de você dar esse apoio para o professor, de ter essa estrutura na escola para conseguir lidar com essas questões. Muito mais do que simplesmente você fazer com que aquele espaço ali seja protegido, aí o estudante sai da escola e ele apanha na esquina da escola, ou sofre bullying, ou algum outro tipo de violência. Ah, mas não foi dentro da escola, né? O guarda ali dentro da escola que está na porta. Então, assim, a gente tem uma visão um pouco simplista de que isso vai resolver o problema. Além de ter um custo enorme do ponto de vista de recursos financeiros, não tem eficácia nenhuma de que tem efetividade. A gente precisa ter coragem como sociedade de olhar a raiz desses problemas, de atacar a causa desses problemas da violência nas escolas. A gente sabe que nos Estados Unidos existe o policiamento nas escolas, existe o acesso a armas à população. No entanto, a gente sabe que lá é onde tem os maiores ataques às escolas, né? A gente não tem nenhum estudo científico que comprove que colocar os policiais na escola vai reduzir o risco de ataques ou de violência na escola. Pelo contrário, parando para pensar na situação do Brasil, digamos, numa comunidade do Rio de Janeiro, em que a gente tem todo aquele conflito policial-morador, como que fica a situação da escola colocando um policial dentro de uma escola? A criança não vai mais querer frequentar o ambiente de estudo.
aquelas crianças elas não vão ser vistas como estudantes que estão ali para aprender, elas vão acabar sendo vistas como potenciais infratores. Entende? Isso é um risco muito grande que a gente corre. O ambiente de ensino e de aprendizagem, ele tem que ser um ambiente de paz, de coletividade. A gente não pode ter insegurança. Nesse sentido, a gente não pode fomentar também esse clima de insegurança. A gente pode discutir a questão policial, e aí na sociedade isso está bem em voga hoje, mas dentro das escolas não é a solução, longe de ser a solução. Inclusive, eu arrisco dizer que isso pode, inclusive, agravar a recorrência de comportamentos violentos. Porque aquele estudante que foi lá aprender, às vezes ele se sente intimidado, principalmente porque a gente está agora num período de muita dúvida sobre a abordagem dos policiais, né? Então, assim, não tem como colocar uma polícia militar, militarizar a escola, trazer o modo operandi dele para dentro da escola. Então, a gente vai ter um ambiente de completa desconfiança, um ambiente de completa insegurança e um ambiente que não é favorável ao aprendizado, né? Não é isso que a gente quer, pelo contrário, a gente quer uma linguagem não violenta, a gente quer uma cultura de paz, a gente quer resoluções de conflitos por meio do diálogo, não pelo uso da força, nem pela repressão. Então, assim, a gente precisa investir em medidas pedagógicas, medidas de apoio emocional, saúde mental. Fardas nas escolas não é a solução. Também não é a solução aqueles aparelhos detectores de metais. Esses dias eu estava vendo que algumas escolas de maior poder aquisitivo, elas estão investindo nos detectores de metais, né? Sim, como política pública não tem como apoiar esse tipo de coisa, porque é um gasto absurdo, né, e uma efetividade que não é comprovada. A gente sabe que esses ataques de maiores expoentes, eles são ataques planejados. Não é um ataque que acontece de uma hora para outra. Então, é planejado com auxílio da internet, com auxílio dos grupos, Discovery, enfim. Policial dentro da escola e detectores de metais não é a solução. É uma resposta para a sociedade e que não tem efeito nenhum. A gente precisa de medidas pedagógicas que atuem na prevenção e nas causas de verdade, nas causas estruturais. Vou complementar uma coisa, Thais, porque muitas vezes quando a gente fala um pouco isso, uma parte das pessoas fala assim, poxa, então quer dizer que faz o que quiser na escola, né, fica aquela bagunça, já que você não pode, né, usar mais da repressão, etc. E não é isso. A escola não é um vale-tudo, mas é muito mais a construção, esse respeito que vai ter entre os estudantes, entre os professores. É uma coisa que vai ser construída através da construção das relações, não simplesmente da imposição, porque eu mando e você obedece. Só que criar isso não é trivial, mas é para onde a gente precisa ir. Então não adianta a gente achar que tem uma solução fácil, que é botar uma figura de autoridade dentro da escola, e aí todo mundo que respeita aquela figura de autoridade, que isso vai resolver a origem dos problemas. Talvez resolva, né? Talvez no curto prazo ali uma manifestação ali, né? Naquele momento ali, vai estar ali dentro um ambiente um pouco mais organizado. Mas na verdade as pessoas continuam as mesmas, tendo os mesmos valores, agindo da mesma maneira, não gostando dos outros, querendo bater, etc, etc. Só que estão reprimidas. E isso aí depois vai estourar em algum lugar. A gente tem que ter muito cuidado com essas soluções simplistas, sabe? A gente achar que isso aí vai resolver o problema. Não é um problema complexo, a gente já falou, não é de fácil resolução, mas acho que tem esses caminhos, assim, os princípios a partir dos quais a gente deve, para onde a gente deveria caminhar, eu acho que é um pouco que a gente está tentando dar algumas pistas aqui, sabe? Ainda sobre essas soluções simplistas, a gente tem visto também outra solução que é restringir o acesso à escola, né? Então, só pode entrar na escola aquele estudante que tem a carteirinha, que passa ali na catraca. Isso aí também não é a solução. Isso é mais uma ação para os olhos da sociedade que não tem efeito, porque a maior parte desses ataques que aconteceram são de alunos e ex-alunos da escola, né? Então, não adianta a gente restringir o acesso. A escola, ela precisa estar aberta à comunidade. Ela precisa criar esses laços com a comunidade para que a gente possa ter uma cultura de resolução de diálogos pacífica. Tanto os policiais, quanto as maquininhas de inspecionar metais, quanto a restrição de circulação, não é a solução. A curto prazo, talvez você veja alguma diminuição ali, mas isso não resolve o nosso problema. Principalmente, como o Luiz disse, que boa parte desse problema está em casa, né? O policial não vai lá na casa. Então, de fato, não é a solução. Eu só queria trazer mais uma questão em relação ao professor, que a gente estava comentando anteriormente. Inclusive, a gente mencionava que ele é vítima da violência, né? Pois há diversos casos de agressão contra professores. E por isso, o Observatório Nacional da Violência contra Educadores começou a coletar dados para tentar mapear a violência contra esses profissionais. Ainda não há resultados, porque o material está em fase de análise, mas outros levantamentos mostram uma situação preocupante. Por exemplo, de janeiro a setembro de 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registrou 9.530 denúncias de violência em escolas. Mais de 1.200 delas
tendo professores como vítimas. Um outro levantamento do ano passado, feito pelo portal Nova Escola e o Instituto Ame Sua Mente, mostrou que 6 em cada 10 educadores afirmam que havia maior agressividade dos alunos com professores e funcionários, e 8 em cada 10 educadores alegavam ter sofrido algum tipo de agressão no ambiente escolar. A gente fala de prevenção, mas quais os impactos da violência entre esses profissionais e o que a escola pode fazer para prevenir isso? Não, acho que a Samia já trouxe um pouco, né, na fala dela, assim, que os professores eles precisam, tanto quanto os estudantes, desse apoio psicológico, né, para lidar com tantos desafios, né? E a gente percebe isso claramente, Thaís, assim, que muitas vezes assim, os professores eles não querem ir para determinadas escolas. Muitas vezes ele está na rede, né? O salário dele vai ser o mesmo se ele for na escola A ou na escola B, mas ele não quer a escola B de jeito nenhum. Mas por que ele não quer aquela escola? Porque é exatamente onde os alunos são mais agressivos, onde ele não vai ter apoio da direção, né? Onde ele vai se sentir ali sozinho, remando contra a maré, onde ele tem maior risco de ser vítima de uma violência, de uma agressão física ou verbal. E por que isso acontece? Novamente, é um reflexo do que aquela comunidade vive, do que aqueles estudantes vivem, de como que eles são olhados, né? E isso eles vão externalizar e muitas vezes o professor, que é aquela figura ali na frente, é que vai receber. Eu costumo fazer uma comparação, que é mais ou menos a mesma coisa quando a pessoa, às vezes a gente vê também na mídia, né, aqueles casos em que a pessoa perde o avião, aí vai lá na frente do balcão da companhia aérea, joga a cadeira no atendente, né? O professor é meio que aquele atendente, sabe? Aquela pessoa, ele não é responsável por aquilo, ele não tem culpa nenhuma, mas ele ali é quem vai ser a vítima, no qual as pessoas vão, né, externalizar aquela raiva, todo aquele sofrimento que ela está tendo, sabe? Então, realmente, assim, é muito importante, você trouxe dados aí que são bastante graves, mas eles também são reflexo dessa situação mais ampla, né? Então, para além de dar o suporte psicológico para os professores conseguirem lidar melhor com essas situações, é trabalhar também nas causas, que é tentar construir comunidades escolares mais acolhedoras, onde haja mais diálogo, onde haja mais respeito, não pela imposição, mas onde haja respeito do professor com o aluno, do aluno com o professor, né? Então, isso é no dia a dia. Tem muito mais um elemento pedagógico, de construção de vínculos, que é muito importante. Sem isso, não adianta. Isso também é um reflexo da desvalorização do professor, né? A gente vê os professores sendo agredidos pelos alunos, às vezes pelos pais dos alunos, com consequências inúmeras. A gente tem burnout, ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático, afastamento do trabalho. Se, por um lado, uma criança e um jovem em situação de violência não consegue absorver o conhecimento, um adulto em situação de violência também não consegue ensinar, né? Então, aí a gente vai ter um prejuízo imenso para a qualidade de educação que a gente tanto busca. Consequência aí a gente tem evasão escolar, convivência escolar negativa, enfim, as consequências são muitas. Para finalizar, como a gente comentou lá no início, vocês são pesquisadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, que é aqui da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP. Vocês estudam muito a violência cotidiana nas escolas, que inclusive piorou durante a pandemia, como a Samia mencionou anteriormente. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esses estudos e quais iniciativas vocês têm proposto para lidar com essa questão. Vou falar um pouquinho, depois deixo a Samia contar a melhor parte. A gente, na verdade, faz muitos, assim, primeiro estudos de diagnóstico, né? Você citou alguns estudos aí que são feitos, mas a gente tem alguns estudos que a gente tenta se aprofundar um pouco mais nesse problema, né? Um dos principais estudos que a gente tem é um estudo que a gente faz no município lá de Sobral. Então, é um estudo que a gente acompanha todos os estudantes ali de uma determinada série desde 2018, então desde antes da pandemia, anualmente. E eles estavam, naquela ocasião, no 5º ano, né, do ensino fundamental, agora eles já estão no 3º ano do ensino médio. E a gente consegue ter um retrato da evolução desses estudantes, inclusive durante a pandemia, tanto em termos do seu desenvolvimento, das suas habilidades socioemocionais, a exposição à violência, tanto como vítimas, como muitas vezes como autores, e a gente consegue entender melhor as consequências, as causas e as consequências, né? Então, uma das coisas que a gente encontra lá é que muitas vezes essa violência que acontece dentro da escola, por exemplo, como um bullying, está altamente associada com a violência doméstica. Então, crianças que sofrem violência doméstica têm uma chance muito maior de cometerem bullying.
é um exemplo, né? A gente tem vários outros achados. A gente, por exemplo, consegue estudar lá fatores de risco para envolvimento com facção criminosa, por exemplo, dentro dessa base de dados. Então, a gente tem todo um campo de estudos aqui dentro do LEPS, em que a gente tenta fazer esses estudos de diagnóstico para entender melhor esse fenômeno da violência, que ele é tão complexo, mas a gente tenta destrinchar um pouco para entender onde que a gente eventualmente consegue atuar, onde a gente consegue eventualmente conseguir propor intervenções para tentar mitigar esses problemas, né? Então, Luísa, falando do diagnóstico que a gente faz lá em Sobral, a gente tem vários estudos muito interessantes, porque a gente acompanha os estudantes ano a ano, né? E outra coisa que faltou a gente dizer, o tempo todo a gente estava falando de violência contra terceiros, né? Violência contra alguma outra pessoa. E lá em Sobral, a gente descobriu também que, com essa questão de pandemia, aumentou também a violência auto-infligida, né? Então, a gente teve aumento absurdo de autolesão. Inclusive, um dos nossos estudos, ele foi apresentado no Congresso de Pós-Graduação de Economia, ele está divulgado no site da Ampec. Tá? E a gente verificou, não só aumentou a autolesão nesse período, antes e depois da pandemia, como houve uma modificação do comportamento. As meninas que antes não eram tão agressivas passaram a ser mais agressivas. E agora, falando de intervenção, tive a oportunidade de participar agora com o Luiz no final do ano, de uma implantação do Heroic Imagination Progress. É um programa de imaginação heróica, que a gente fez uma implantação piloto na Nave da Saudade, que é uma ONG, depois o Luiz conta mais para vocês. E assim, um programa sensacional, em que a gente ensinava as crianças a serem heróis no cotidiano. E isso trabalha muito a visão do espectador. E você trabalhar a visão do espectador numa prevenção de violência é fundamental. E a maior parte dos estudos e das intervenções, ela trabalha agressor e perpetrador. A maior parte, ela negligencia o papel do espectador. E esse é um dos papéis mais importantes. Hoje existe o bullying porque existe alguém que presencia e é conivente com o bullying. Essas violências aí que aparecem na televisão, elas são violências que querem espectadores, né? E o Heroic Imagination, ele justamente trabalha nessa parte do comportamento do espectador, trazendo muito mais empatia para as crianças, trabalho em equipe, a visão de que elas podem ser heróis, mesmo sem precisar voar, sem fazer algo assim absurdo. E é uma coisa que a gente precisa resgatar nas nossas crianças, porque a gente está crescendo e está normalizando muita coisa. Ao mesmo tempo que a gente normaliza a violência, a gente acaba sendo conivente com a violência. E a gente vê a violência e não faz nada porque acha que não é com a gente. E aí isso vai se multiplicando. E aí ninguém faz nada nunca. E aí aumentam os casos de agressões, aumentam os casos de bullying, aumentam os casos de violência, escolas, ataques. Né? E o Heroic Imagination, não, ele previne lá na raiz, lá nas crianças pequenininhas. E foi muito interessante, Thaís, porque a gente fez isso durante 2 semanas, na terça e na quinta. E a gente via a diferença das crianças na quinta-feira, porque a gente aplicava a intervenção na terça, na quinta elas eram outras crianças. Até a coordenadora comentou pra gente, nossa, muito interessante o que vocês estão fazendo. As crianças, depois que elas encontram vocês, elas ficam muito mais alegres, muito mais empáticas. E aí teve uma das professoras que acompanhava eles e que ela fez uma observação que eu também achei muito interessante. Ela disse assim, olha, Sâmia, você tá vendo eles hoje? Era quinta-feira. Você tá vendo eles hoje? Eu disse, estão muito felizes, participativos, né? E ela assim, eles vão estar assim amanhã, eles vão sair muito alegres da escola, porque eles vão ter jogado, eles vão ter conversado, eles vão ter feito atividades, vão ter trabalhado com coleguinha, enfim. Mas na segunda, eles são outros quando eles retornam, porque eles passam um final de semana em casa. E aí, em casa, eles vivenciam uma realidade que é indescritível de violência. Violência física, violência psicológica, todo tipo de violência que uma criança em situação de vulnerabilidade está sujeita. E aí ela fez essa observação. Então, assim, para a gente ver o poder que tem uma intervenção simples aplicada ali na escola e também o poder que tem um ambiente violento nessa criança. Como se a criança fosse uma folha em branco, a gente vai preenchendo ali a criança com as vivências dela. Mas se a gente começa a preencher aquela folha com violência, a criança vai ser o retrato disso. Principalmente naquela idade, entre 4 a 6 anos, os cientistas eles costumam falar de janela da oportunidade, né? Tudo que é ensinado para a criança nesse período é potencializado. Ela aprende com mais potência, ela desenvolve com mais potência, é ali onde ela dá o salto de desenvolvimento cognitivo, que o cérebro dela consegue absorver com mais qualidade tudo que está sendo ofertado. Se por um lado isso é positivo quando está sendo ofertado conhecimento, quando está sendo ofertado desenvolvimento, por outro lado também é válido. Quando está sendo ofertado violência, aquele espacinho também está sendo preenchido com violência. Se a educação nesse período de 4 a 6 anos é imprescindível e é decisiva, episódios de violência nesse período de 4 a 6 anos também são decisivos para o comportamento na adolescência e para a vida adulta também. Então a gente não pode esquecer aí das nossas crianças. Agora eu vou deixar o Luiz falar um pouquinho do EPTO, que também é outra intervenção muito bacana que o LEPS tem desenvolvido.
Só para complementar, né, esse papel do herói, né, da criança ser um herói, porque às vezes a gente acha que o herói tem eu falei que tem que voar, mas às vezes assim, por exemplo, o bullying, ele acontece dentro da escola de um jeito que muitas vezes ninguém, além daqueles alunos, sabe o que está acontecendo. Nenhum professor desconfia, nem coordenador, nem diretor. Então, a criança ter essa coragem, né, esse ato heróico de, às vezes, escrever um bilhetinho anônimo, deixar ali para o professor deixar embaixo da porta ali do diretor, já é um ato heróico. Então, um exemplo, né, Sânia, só para trazer um exemplo do que poderia ser uma atitude heróica, né, ele não precisa ir lá e brigar com a pessoa que está cometendo o bullying, né, mas ele ter uma atitude, assim, sair da passividade, né. E a Sânia trouxe o exemplo do Eu Posso Te Ouvir, que é esse programa que o LEPS acompanha desde 2018, que ele é um programa que ele é muito interessante porque ele tem uma perspectiva intersetorial. Ele é trabalhado dentro da escola, mas envolve profissionais da saúde e da assistência social, do território onde a escola está atuando, justamente com o objetivo de fazer um diagnóstico, tanto da situação de exposição à violência, questões de saúde mental, daquele corpo de estudantes da escola, e de se elaborar, né, um plano de ações, tanto coletivo, para que a gente consiga lidar com aquelas questões que a escola está trazendo, como eventualmente nos casos específicos ter um plano de atendimento individual. Então, eventualmente, no caso de um aluno muito violento, ou um aluno que tem um caso de depressão muito grave, vai ter um acompanhamento dessa equipe, que não é só alguém da escola sozinho, nem da assistência social, nem da saúde, né? Então, é uma intervenção que a gente já tem feito desde 2018, já tem acontecido em mais de 10 municípios espalhados aí pelo Brasil. O mais próximo aqui da gente é Barretos, aqui no interior de São Paulo, e a gente tem visto, né, que é uma iniciativa bastante promissora para exatamente a gente transformar a escola nesse ambiente mais acolhedor, onde o jovem ele é escutado, onde ele se sente acolhido, em que ele não vai precisar se manifestar ali de uma maneira agressiva, né, as suas angústias, mas ele vai ser acolhido e vai conseguir trabalhar de uma outra maneira todas essas problemáticas, né? Então a gente tem apostado bastante nesse programa como uma estratégia robusta, né, para que você consiga lidar com esses problemas de violência escolar. Thaís, deixa eu falar mais um pouquinho do Heroic Imagination, porque eu fiquei apaixonada pelo programa, né? Outra coisa importante que ele faz, ele devolve a autoestima para aquela criança. Aquela criança passa a se sentir importante, ela passa a se sentir um herói. E esses atos heróicos são, por exemplo, ajudar alguém a carregar uma compra, ajudar a família, ajudar a lavar louça, enfim, são coisas simples, mas que, se contadas para essas crianças dessa forma, elas se apropriam e elas se sentem muito mais valorizadas. E são crianças desprovidas de autoestima, né? Elas são vulneráveis, elas estão lá na comunidade, elas às vezes não são vistas no meio das outras crianças dentro da escola. Então, assim, trazer autoestima para elas, ensinar elas a serem proativas, não se conformarem, né? O Heroic Imagination trabalha muito isso, a não conformidade. São coisas importantíssimas. Às vezes a escola não consegue dar, a escola tem que dar conta de tantas outras coisas, né? Então esse programa foi muito interessante em função disso. E outra coisa que eu vivenciei também é que elas faziam o desenho dos heróis. E a maioria delas, quando foi desenhar o herói, desenhou o pai ou a mãe. É até forte essa situação. Elas desenhavam o pai e a mãe e a gente sabia que dentro de casa era onde elas sofriam mais violência. Então, assim, olha a importância que tem a gente trabalhar essa questão da parentalidade também, parentalidade positiva, trazer os pais para dentro da escola, trabalhar com eles uma linguagem não violenta, uma forma de resolução de conflito mais pacífica. E, por último, não posso deixar de falar também que ali no LEPS a gente está acompanhando, fazendo avaliação de implementação e de impacto da UGP, que é a Unidade de Gerenciamento de Projetos de Prevenção à Violência lá em Sobral, voltada para a juventude. E ela é, assim, uma inovação a nível de política municipal, porque ela não tem nenhum componente punitivista. Ela é toda desenhada em função da garantia de direitos, porque a gente entende que a criança ou o adolescente não acessar os direitos básicos dele já é uma forma de violência. Então ela trabalha a prevenção desde a raiz. É uma iniciativa que a gente aposta bastante, que trabalha causas estruturais de verdade e traz os jovens para perto das políticas públicas, acompanha eles de forma integral e individualizada. Então daqui a um tempo a gente já vai ter aí publicados os nossos estudos sobre a UGP, né, Luiz? Sâmia, Luiz, muito interessantes esses estudos desenvolvidos pelo LEPS e com relevantes, né, esses resultados que vocês estão obtendo. A gente fica realmente muito feliz em ver esse trabalho sendo concretizado. Bom, nossa entrevista está chegando ao fim e eu quero agradecer muito mesmo a vocês por terem topado participar aqui do nosso podcast. A gente agradece. Muito obrigado, Thaís. Um abraço. Thaís, obrigada. Obrigada aí, Luiz. Valeu, Sâmia. Obrigado. Abraço. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Neste episódio do USP Analisa, a gente conversou com os pesquisadores Luiz Guilherme Dácar, da Silva Scorza Favi,
e Sâmia Mercado Alvarenga, que atuam no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP Ribeirão Preto. A gente falou sobre outra forma de violência, aquela que se manifesta nas escolas, tanto nos ataques externos quanto nas próprias relações internas. No próximo episódio, a gente vai falar da violência contra nós, mulheres, que se reflete a cada ano no aumento do número de feminicídios, estupros, ameaças e tantos outros crimes que permeiam o nosso dia a dia. Quem vai ajudar a gente a entender esse fenômeno é a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Fabiana Cristina Severi. A gente se encontra no próximo USP Analisa. Tchau! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.